Mundial. JBN, o Jornal da Boa Notícia. Começa agora, Mundial e você. Dicas, entrevistas, prestação de serviços e muito mais. Mundial e você. Um programa todo seu. Com Samira Chaine. Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial. E vocês chegando nesta tarde de sexta-feira aqui na Vibe Mundial. E hoje, nesta próxima meia hora, eu vou bater um papo com a nossa comunicadora Yara Cunha. Bem-vinda! Oiê! Olá, pessoal, tudo bem? Coisa boa! Olha eu aqui de novo, outra vez, que delícia! Que bom, ela já esteve aqui esta semana no programa Conexão Enneagrama, na quarta-feira às 9h30. Isso. E estamos em live. Você pode entrar no Facebook e participar com a gente aqui. A Yara, ela é coach. Eu sou coach, psicanalista, especialista em traumas. Meu hobby é estudar, Samira. Não é? E você é muito especialista em Enneagrama e você junta o Enneagrama com aquela técnica que a gente ama, que é a constelação familiar. É isso a constelação sistêmica. É isso aí. Hoje eu trabalho com Enneagrama, eu sou professora de Enneagrama, e o Enneagrama é, de fato, um caminho sagrado, sufi, que vem do Oriente e que transforma a vida das pessoas em vários níveis, né? No nível comportamental, no nível de alma e vai até um nível espiritual. E eu trabalho com as novas constelações, que são os movimentos que o Bert Hellinger chama movimentos do espírito. Coincidentemente, por que trabalhar com os dois? Eu já só vou dar essa explicação que eu acho importante. O Enneagrama trabalha comportamental, na parte terapêutica, né? Não adianta a gente não olhar para o nosso ego, para a nossa personalidade. Ele trabalha num segundo campo sutil, que é a alma, e ele trabalha num nível espiritual, né? Que também é um outro nível sutil, um pouquinho mais amplo. E as novas constelações, da mesma forma, trabalhamos do ponto de vista terapêutico, num nível de alma e nos movimentos do espírito agora, com as novas constelações. E o legal é que nada disso tem a ver com religião nenhuma. Nenhuma, em momento algum. Tem a ver com o desenvolvimento profundo do ser humano para a busca da essência de cada um. Eu gosto de falar isso, porque quando a gente fala do espiritual, muita gente leva o espiritual para o lado da religião. E, na verdade, eu não estaria aqui se eu não tivesse um espírito. Não é? Todos nós. Não é independente de eu de alma, né? Não é independente de eu seguir uma religião ou não. E nós não nos encontraríamos. Nós não, os espíritos, eles se encontram por afinidade também, por afinidade, né? Por ressonância, né? Ressonando ali as mesmas energias, o mesmo campo de vibração. Isso tudo nos atrai. E muitas vezes, essa semana eu até gravei um vídeo falando sobre isso. Quarta-feira eu fiz um programa aqui falando sobre as dificuldades no caminho de desenvolvimento profundo e sério. E uma delas é que quando a gente começa a se desenvolver, a família, as pessoas ao redor, existe uma seleção natural que vai acontecendo. Contém uma historinha que é da quadra de tênis, para quem quiser assistir, está lá na minha página do Facebook, Conexão Enneagrama. E a gente trata muito disso, que são as afinidades aqui. Não existe coincidência. Nenhuma. Samira, não existe. Para mim, não existe. Existem jornadas e jornadas aqui de seres de luz que se encontram para buscar e para se recordar de quem de fato nós somos. Nós não somos esse ego, a personalidade, é uma ilusão, né? Mas aí você tocou num ponto. Diga. Por quê? Eu gosto desse programa porque é um bate-papo gostosinho. Por quê? Porque, na verdade, às vezes a gente ouve tanta coisa, a gente vê tanta coisa, mas a gente não enxerga. Verdade. A gente parece que demora para aprender algumas lições. É verdade. Sabe de uma coisa? Tem um ponto que é assim, ó. Tudo tem, né? Toda profissão, ela tem os bons profissionais, aqueles profissionais que vêm de sopetão quando algo começa a crescer muito. E as constelações cresceram muito aqui no Brasil. Por quê? Porque, de fato, elas são bastante curadoras. Mas eu constelo muito pouco do ponto de vista individual. Eu faço um workshop. Por quê? Você trouxe uma coisa bem importante. Muitas pessoas, às vezes, chegam para mim e falam assim, eu fiz uma constelação, tal, mas eu não entendi nada.
você pode me explicar o que aconteceu? Fez a constelação com outra pessoa. Eu falo, eu não tenho como te explicar o que houve lá. Né? Você pode pedir orientação, tal, para quem constelou e tudo mais. Por quê? Para mim, o conhecimento é muito importante. Uhum. A constelação é como se fosse uma cirurgia. Né? A gente faz ali uma cirurgia, mas se você faz a cirurgia para se curar e você continua com os mesmos hábitos de antes da cirurgia, ou se você faz lá uma cirurgia de redução de estômago, e aí você continua com os mesmos hábitos de antigamente, vai ajudar? Vai sarar? Não vai. Não, Então, não tô cuidando da causa. Não. Entendeu? Então, o que acontece? Eu faço workshop de 2 dias, 3 dias, falo aqui na rádio. Hoje a gente tem a internet, que tem muito conteúdo. Então, assim, é preciso que a gente saiba, por exemplo, do ponto de vista das constelações, que nós temos ordens do amor, nós temos leis. Eu costumo dizer o seguinte, Samira, a pessoa às vezes nem precisa constelar. Se ela usar o pertencimento, usar a ordem, usar o equilíbrio de troca e assentir para tudo do passado, que são as 4 forças do amor hoje do Bert Hellinger, que não são mais 3, são 4, ela já está automaticamente fazendo um trabalho sobre a vida muito grande. São 4 de acordo com as novas? Com as novas Repete. constelações. Pertencimento, todos pertencem. Ordem, meus pais são maiores do que eu, quem veio antes de mim é maior do que eu. Uhum. Equilíbrio de troca, dar e receber, que move o universo, move todas as coisas da vida. E o assentimento. Assentimento. Assentir com 2 S, que é aceitar, olhar para o seu passado, olhar para trás. E algumas pessoas são viciadas em ficar no passado e dizer, tá tudo certo. Eu aceito o passado como ele foi. Eu tenho os pais certos, para mim não importa. Yara, mas o meu pai é um horror, minha mãe é um horror. Não importa. Era ele. A força do assentimento, inclusive, ela é a primeira força hoje do amor de Bert Hellinger. E quando você assente, você automaticamente se conecta com as outras 3 forças. O assentimento é uma das forças que hoje traz o que a gente chama de salto quântico, que é assentir a tudo como foi e a tudo como é. Sair do controle, né? Eu atendo pessoas que querem muito ainda o controle com a identificação com o problema. Quando a gente fica identificado com o problema, a gente fica, né, no Enneagrama nós estudamos demais a identificação. Eu estou identificada num nível de ego com um problema que eu acho que é pessoal comigo, esquecendo que existem sistemas atuando e que o universo é sábio e harmonioso e que o universo vai nos conduzir a cada vez mais vida, muitas vezes por caminhos que a gente não entende. Então, nada é especial. O meu filho está com um problema X. É comigo. Não, não é com você. Sobe um nível, um pouquinho de... Quando a gente fala de um processo de despertar, a gente fala somente de uma ampliação de visão. Esse problema não Fala é do de olhar, filho não com é do a filho mãe. com a mãe. Esse problema é sistêmico de jornada, da sua jornada, que você tem algo para aprender, da jornada do teu filho. Você consegue se desidentificar deste problema se você sobe um nível ali de abrangência e de olhar para um lugar mais amplo e entender que aquilo não é pessoal com você. Não é porque teu filho não te ama, é porque existem, né, todos nós estamos a serviço de algo maior. E esse filho também está aprendendo Tá a viver, né? Muito. Dependendo da idade desse filho. Todo o universo trabalha a serviço da vida. E nós estamos a serviço de algo maior. E isso não é uma opção. Você não escolhe. Eu quero, eu não quero. Não dá. Estamos. E aí algumas pessoas vão ter jornadas um pouco mais difíceis, até se recordar de fato de quem realmente são na essência. Enfim, assentimento. Achar o seu próprio caminho facilita nesse entendimento? Facilita você aí entra o Enneagrama, Aham. né? Que é encontrar o teu tipo do Enneagrama, encontrar do ponto de vista da personalidade o teu vício emocional, que é aquilo Todos que têm? faz todos. Temos 9 vícios emocionais. Ninguém é perfeito, gente. Não. E eu digo que são 9 tipos, não existe o tipo 10. Não tem. Eu tenho aqui anotado, não tenho nem Não o 0 nem o 10. Não, não tem. São 9. Tá? São 9 e todos nós estamos aqui, neste lugar chamado Terra, nesta jornada,
para nós fazermos o exercício da recordação de si, que é nos recordarmos de quem realmente nós somos em essência. Então, para isso, nós nascemos e temos uma jornada de esquecimento de quem nós somos em essência. Eu gosto muito de dizer que algo maior, Deus, a energia do universo, de novo, como você quiser chamar, quando você vai nascer, ele diz assim, olha, você vai lá, mas você leva com você um atributo divino. Você sempre estará conectada ao divino. E nós viemos aqui num espiral de esquecimento desse atributo divino para que a gente possa fazer um trabalho do retorno de volta para casa, né? Nós nascemos em personalidade. Nós nascemos no ego. A personalidade, ela é formada com o passar dos anos? Ou eu nasço... Nasceu. Por exemplo, se eu sou um perfeccionista, eu já sou um bebê perfeccionista. Você é perfeccionista na sua personalidade. Em essência, você tem a virtude da serenidade. Então, é isso que a gente precisa. Vai eu não sou o número 1, não, viu, gente? Eu não sei que número que eu sou ainda. Eu dei um exemplo que foi o que eu bati o olho. Mas, na verdade, é isso. Então, eu preciso entender qual que é a minha personalidade e, a partir do momento que eu consigo compreender melhor essa minha essência, eu consigo dar uma direção para a minha vida? Você consegue se relembrar de quem de fato você é em essência. Independente de eu acessar todo o Isso. espiral ou não. O espiral é um espiral que todo mundo vai vir. Por quê? Porque o Enneagrama ele é uma mandala, né? Então, nós damos aqui uma volta na mandala, né? Por que nós nascemos em determinado tipo? Porque nós entramos num espiral de esquecimento e naquele tipo, que foi o tipo 1, eu nasci. Então, a marca daquele tipo, ela fica mais forte em mim. E eu venho aqui como alguém que tem muita ira, alguém que quer olhar muito para o certo e para o errado, para o certo e para o errado, e que é perfeccionista, alguém que é muito fazedor, mas que não consegue ter a serenidade, que sente uma raiva na barriga, né, e que muitas vezes aquela raiva ele não consegue controlar. Isto tudo é o ego, é a personalidade. A gente precisa entender que isto é como uma ilusão. Por isso que é importante. E o que eu sou em essência? O que eu sou verdadeiramente? Eu sou uma essência, eu sou um atributo divino, eu sou parte de algo maior. Todos nós, né? Todos nós. E aí é muito legal também, uma coisa que eu tenho visto é assim, muitas vezes você faz processo, e tem uma coisa que é o processo de despertar, para esta visão mais ampla do universo, para essa visão de que todos estamos aqui a serviço de algo maior. Procure alguém, um terapeuta, um constelador, que já trabalhe neste movimento de despertar. Porque muitas vezes você vai gastar tempo, energia e dinheiro trabalhando as questões do teu ego. E se esquecendo de que aquilo é uma parte, mas tem muito mais. Se eu trabalho a minha essência, eu chego até o que eu sou de verdade mais rápido, né? Exatamente. Você é estimulado para isso. É claro que para isso a gente tem o Enneagrama, que é bastante conceitual, que é uma ciência. Nós temos as novas complexo, né, o Enneagrama? Sim, as novas constelações que também são uma ciência, né, de um cara chamado Bert Hellinger, que é fantástico. Deixou esse legado fabuloso. Deixou esse legado que morreu ano passado. Nós estamos falando aqui de ciência. Não estou falando de alguma coisa de adivinhação, não. Isto é ciência, isto inclusive é milenar, é muito antigo o Enneagrama. Tá? E quando você disse que você faz a constelação em grupo, em forma de workshop, né? Você viaja o país fazendo isso, né? Viajo, sim. Como que você une o Enneagrama com a constelação? É exatamente para eu chegar nessa minha essência? Exatamente. A gente vai constelar questões específicas do teu tipo, né? Claro. Do tipo? Do tipo. Então, eu não vou com uma questão. Você pode vir também. Mas esta questão, para quem já conhece o Enneagrama, ela está relacionada com a sua personalidade, sempre. Então, por exemplo, o cara que é precavido, tá sempre com aquele pezinho atrás, sempre desconfiado, né? Tá. Ele pode chegar com uma questão e falar assim, olha, no meu trabalho eu tô sempre atrás, porque eu tô sempre na prevenção e eu perco espaço. Eu não confio nas pessoas. É isso que Falta ele quer para dizer. ele um atributo divino chamado fé.
Porque quando A a gente gente sempre volta pro acredita, espiritual. sempre, não tem jeito. E outra, claro que aí, lembra que eu falei que são 3 níveis? O tipo do eneagrama nasce, tá? Nasce. Hoje, todos os professores do mundo, isto é uníssono, nós nascemos com o tipo. Tá? Porque o eneagrama é espiritual, ele não é só a tipologia. Muitas escolas falam somente da tipologia, é uma judiação, por quê? Porque ele é muito mais do que isso. Por isso que a gente Né? nasce em determinada hora, determinado dia, tudo bonitinho. A astrologia prova, a numerologia prova, tudo junto. Tudo, porque tem um motivo para aquilo, né? E o eneagrama vai trazer, de acordo com esses dados de nascimento, o que são os teus traços de caráter e os teus vícios emocionais. Nós falamos da paixão do eneagrama. Então, o tipo 7 tem a paixão da gula. Ele vai querer sempre muita coisa, muita coisa, muita coisa. 7 é o entusiasta. Ele vai querer sempre muita coisa, muita coisa. Ele é um bom começador, mas ele não termina muita Bom coisa. começador é ótimo. Ele é um bom começador, mas ele é um mau terminador. Sabe? Como eu costumo dizer isso. Essa não sou eu, não. Não, né? Acho que não. Não, então, a gente precisa preciso fazer uma fazer esse negócio sessão para aqui. você saber teu Né? tipo do eneagrama, tá? E aí eu perdi o que eu tava falando. Não, você não perdeu o que você estava falando. Você estava falando do entusiasta. E aí, nós viemos com a paixão do nosso tipo. Então, o que que o eneagrama dá? Ele te dá um atalho do teu mapa de mundo, de como é que é a tua personalidade. Você pode fazer terapia, fazer análise, fazer um montão de coisas. Com o eneagrama, você já sabe, você se identifica. Muitas vezes tem gente que lê lá o capítulo do tipo, ou faz um treinamento e ele fala assim, Yara, esse sou eu, meu Deus do céu, como esse negócio é muito transformador. Com que idade conhecer o pode eneagrama. se fazer um teste? Eu já fiz o ano passado, eu fiz turmas de adolescentes, que foi lindo, maravilhoso. Adolescente, legal. Muito legal. Mas você já vê traços do tipo e do instinto do eneagrama na criança. A criança que você tem, o filho lá em casa, você já vê se ele é sexual dominante, ele quer a mamãe só pra ele fala, mamãe, olha pra mim, não olha pro papai. Esse é o sexual dominante. Esse é o Você tem uma sexual criança dominante. dessa aí em casa, ouvinte? Pois é. E aí ele vai querer você só pra ele não quer dividir com ninguém. Isso. E o sexual, às vezes, ele é um pouquinho mais bravo. Ele faz... Aquela criança que é um pouquinho mais brava. Ela se posiciona muito. É aquela criança que muitas vezes quer pôr a roupa que ela quer pôr. Não adianta você querer... Enfim, esse é o sexual dominante. O social dominante... invariavelmente é aquela criança que vai com todo mundo, que sorri pra todo mundo. Sabe aquelas que é até meio perigoso? Que ela vai no colo de todo mundo, que você vê por aí, né? Vai embora. Vai embora. Ela é bem mais doce. O social dominante tem dificuldade em conflitar, em falar quem tá certo ou quem tá errado. Ele quer que todo mundo seja amigo, ele quer juntar todo mundo. Ele é meio pacificador. Ele é o pacificador e ele quer pertencer. Ele fala, se eu falar alguma coisa que eu não vou pertencer, ferrou, então eu vou ficar bem bonzinho para todo mundo gostar de mim. Os pais, quando eles começam a perceber que a gente está falando, né, dessas características até Claro. de criança, é interessante que os pais tenham consciência de que característica tem essa criança para poder até Estimular as outras. estimula as outras e evita problemas futuros. Porque olha quanta constelação a gente faz, gente, para limpar. E não sabe o que está limpando. E não sabe o Eu que tá quero até te limpando. dar um exemplo. São 3 instintos. Os instintos a gente chama de imperativo biológico. Por quê? Porque é animal. Funciona no nosso reptiliano, funciona no nosso centro mais reativo, mais instintivo. É o homem das cavernas em nós. Lembra aquele desenho que tinha Capitão Sim. Caverna? O ouvinte mais novinho não vai lembrar, né? Vai no YouTube que vai vai no saber. YouTube que tem Capitão Caverna tal. Jean lembra. Tem um terceiro instinto que é o autopreservação. O autopreservação vai ser aquela criança que vai ficar mais na dela, que precisa dormir no horário, que tem que comer no horário, que gosta de estar sempre agasalhada porque tem frio. Ela se relaciona muito mais com ela mesma e ela vai ter que atender às necessidades dela. O autopreservação é com ele mesmo, o social é com todo mundo e o sexual é aqui no 1 a 1. Ele escolhe os Olho no eleitos. Ele fala, gosto de você. Você eu não gosto. Então, se eu gosto de você, você é minha amiga da vez. Esse é o sexual. E, para começar a entender o eneagrama, a porta de entrada são os instintos.
e equilibrar esses 3 instintos. Na criança a gente vê isso tempo tranquilamente, todo. dá para perceber. Quando você vai fazer a constelação, você já sabe qual tipo a pessoa Então, que vai ser constelada é? Eu vou te dar um exemplo rapidinho, a gente tem tempo, né? Pouquinho. Eu tava começando a trabalhar com constelação e tal, e eu fui ser representante de uma consteladora XYZ. E aí chegou uma mãe com um filho adolescente. E a mãe, eu já conhecia o Enneagrama, tal, tava começando a entender, uns 6, 7 anos atrás, o que era a constelação. Tava me chamando a atenção e eu tava indo para ser representante. Chegou uma mãe nitidamente social dominante. Nitidamente. Aquela pessoa que fala alto e que fala com todo mundo e que... E o menino era um adolescente nitidamente social reprimido. Aquela pessoa que tem muita dificuldade em socializar, que gosta de ficar no canto dele, que você não pode expor a pessoa. E ela falava assim, eu vim constelar esse menino. Primeiro que você nunca constela ninguém, né? Eu preciso constelar minha mãe. Não, você precisa constelar você. Não precisa constelar a sua mãe. Eu vim constelar esse menino. E aí, enfim, e o menino visivelmente, assim, incomodado com aquela presença da mãe. O que a gente precisa saber é que, assim, o fato de você ter nascido em cada instinto dominante tem questões espirituais ligadas. Tem lealdade sistêmica ancestral e que você está repetindo. A gente tem 2 tipos de lealdade. Eu copio algum ancestral ou eu compenso algum ancestral. Ou eu copio e faço igual, ou eu compenso e faço invertido, faço o contrário. São lealdades sistêmicas, por isso que tem, por exemplo, o pertencimento. Se você exclui alguém do teu sistema, aquele buraco fica vazio. Todo mundo tem um lugar no tempo e no espaço da tua família, não importa o que a pessoa fez lá atrás. Se ela matou, se ela roubou, se ela foi boa ou ruim, enfim. Ela existiu. Ela existiu. Quando a gente exclui, aquele lugar ele fica vazio. E alguém da geração seguinte pega aquele lugar, o outro lugar fica vazio, alguém da geração seguinte pega... Tem uma desorganização sistêmica. E tudo que acontece no Enneagrama, tanto o seu tipo quanto o teu instinto dominante, tem causas ancestrais. Entendeu? Então, o que aconteceu nessa situação? Houve a constelação, e essa constelação foi tratada na relação mãe e filho. E ela não foi olhada do ponto de vista dos instintos, de ele ser um social reprimido e ela ser uma social dominante. Ou seja, aquele filho nunca vai ter aquele comportamento igual da mãe. E é importante olhar tudo. Claro, do ponto de vista comportamental, inclusive. Ele sempre vai ser alguém um pouco mais arredio, que é preciso não expô-lo tanto. E o social dominante, como ele é social dominante, ele acha que todo mundo é igual. Que todo mundo tem aquela facilidade em transitar no meio das pessoas. Então, é necessário também que a gente entenda os nossos vieses, né? Tudo aquilo que puxa a gente para baixo do ponto de vista de comportamento e entendo do outro também. Então, a gente costuma dizer que trabalhar com o Enneagrama e com as constelações, a gente vai por um caminho de compaixão. Você acredita que já está no fim do programa? Gente, eu não falei nada. Tá bom? Tem tanta mensagem aqui, gente. Lindos. Nada. Um beijo para todos que nos acompanharam na live. Beijo. Para quem está nos acompanhando vocês, aqui. Viu? Yara, tem alguma atividade agora, no fim de semana, próximo? Como então, não tem. Agora eu tenho o meu grupo de transmissão, né? Que tem que mandar mensagem para o 11 99122 5140. Repete, 99122 5140. E lá eu mando atividades para tomar pai e mãe. Tudo começa com pai e mãe, viu, gente? Quer fazer trabalho pessoal, tal? Antes de trabalho energético, vai resolver questão com pai e mãe. As constelações atuam muito nesse sentido. Eu mando meditação para tomar pai e mãe, para resolver um montão de coisas. Se você manda mensagem nesse número de põe na WhatsApp, lista. eu coloco no grupo de transmissão, que não é grupinho, tá? Que todo mundo fala bom dia, né? É lista de transmissão. Eu vou receber tua mensagem. E aí eu mando conteúdos dia sim, dia não, vídeos, um montão de coisa legal para vocês e útil para o caminho de desenvolvimento de todo mundo. 99122 5140.
991225140. Eu já vou me inscrever. Vai lá. Obrigada, querida. Eu que te agradeço, viu? Deixa eu mandar um beijo Muito pra bom. Vivian Rose, que ela mandou 2 mensagens lindas pra gente aqui. É? Um grande beijo pra você, pra Roseli, pra Patrícia, pra Lázara, Beijo pra pra Marlene. todo mundo. Pra todo mundo. Se eu não falei alguém, me desculpe. Um Sintam-se lindo bem.